Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, livros que eu li. E hoje, dando sequência àquele livro Metamorfose, do Franz Kafka, vamos falar sobre este livro, que é um processo, é um livro bem interessante para aquele que deseja refletir sobre a burocracia, a morosidade de questões daqueles que são a minoria, daqueles que não detêm o poder. Então, nessa obra, o protagonista atônico, ao ser informado que contra ele havia um processo judicial, percorre vielas e becos da burocracia estatal, cumpre ritos inexplicáveis, comparece a tribunais estapafúrdios, submete-se a ordens desconexas e se vê de tal forma enredado numa situação absurda que a narrativa se aproxima da descrição de confusos pesadelos, mas não distam muito de pesadelos os processos reais que tramitam nos vãos da estrutura pesada, arcaica, burocrática e surreal das instituições zelosas da justiça, de modo que, por fim, será sempre de Franz Kafka o mérito de ter, no início do século passado, retratado a sociedade de muitos povos com fidelidade e crueza, digno de alçar sua obra à imortalidade. Então, o personagem da obra chega um dia e ele recebe a informação de que há um processo contra ele. Ele é um bancário e há um processo contra ele. Porém, ele não explica que processo é esse para ele. É impossível saber o que o juiz queria com aquilo, com aquele processo. Ele só tinha que se apresentar. Ele se apresenta, também não dizia um horário, só dizia para ele que ele está atrasado. Ao esperar a sua audiência, ele abre um livro que tinha dois personagens nus, fazendo sexo. E ele se pergunta como que um juiz vai decidir sobre minha causa lendo esse tipo de livro aqui na magistratura. Então, aquilo que era muito bonito aos olhos antes de entrar, quando ele entra na instituição, ele observa quão pequeno que as pessoas que têm o poder nas mãos sobre o seu caso podem fazer. Ele observa o mundo das aparências, da incoerência que era do lado de fora, da imagem que eles passavam e de quem eles são realmente. Ele, obviamente, busca o advogado para fazer a defesa dele. O advogado sabe de cor o que ele tem que dizer, mas ele também não sabe que processo ele tem. Enfim, ele vai se degladiar nessa busca do processo dele. Ele observa a corrupção do sistema, onde não sabiam bem o que era o processo dele, mas precisavam condenar, né? Que nem a rainha do Alice no País das Maravilhas, que dizia, cortem a cabeça. Aí disse, mas por quê? Não, porque temos que cortar a cabeça. Que aí depois que cortar a cabeça, daí vai a julgamento. Depois a gente vai analisar as provas. Então, ou seja, primeiro tu corta a cabeça, depois vai analisar a situação. Então, eles atordoam tanto ele, tentam enxertar que ele é culpado num processo ao qual ele não sabe sobre o que é, que ele acaba se matando. Ele pede, por favor, que as pessoas o matem, porque o sistema forçou tanto aquela situação que ele mesmo acreditou. Então, isso numa análise social nos traz os questionamentos, muitas vezes, uma pessoa que nasce numa periferia, é pobre, as pessoas dizem que nunca vai chegar. Quem nasce a centavos nunca chega a vinténs, como esse triste refrão, né? Mas não é bem assim, né? Onde há oportunidades, onde a burocracia não destrói as esperanças das pessoas, isso é possível que a educação construa um mundo melhor. Então, esse livro, para mim, traz a reflexão sobre a morosidade nos sistemas, a forma do que a justiça é feita, a forma com que as pessoas são julgadas, a forma com que
forjado, forçado certas situações, né? Muitas vezes você está numa situação, as pessoas querem aquilo, você reúne um grupo de pessoas e elas se acham no direito de julgar o outro dentro das suas óticas, e se a pessoa vai no que elas estão dizendo, o Maria vai com as outras, como se diz, ela acaba perdendo sua personalidade e cometendo atrocidades, como no final desse livro, que o próprio autor se suicida, porque ele já não aguenta mais, tenta se defender, mas até o órgão onde deveria ajudar ele, que é os advogados, não sabem. E os juízes não têm moral, num sistema corrupto ali, não são dignos de avaliar a sua situação de uma forma justa. Então acaba enlouquecendo o personagem. Tanto Metamorfose quanto O Processo são livros que, confesso, são livros que me fez pensar e refletir muito, que são coisas que, de uma forma alegórica, ele pensa, ele traz os pensamentos dele. Então, chegamos a mais um fim de um vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui. Um forte abraço. Tchau.